Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E passada a turbulência do pós-eleições que aconteceu na semana passada, nesse vídeo eu vou falar sobre o que podemos esperar para o mercado imobiliário no próximo governo. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Primeiramente eu queria lembrar que toda quinta-feira às 4 horas da tarde eu publico um novo vídeo aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, faça isso agora, já deixa sua curtida nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você conhece. Bom, para a gente começar a nossa análise de hoje, eu queria lembrar desse quadro aqui novamente, que fala das 4 fases do ciclo do mercado imobiliário. Então a gente tem fase de recuperação, né, que é onde começa todo o ciclo. Depois a gente tem a parte da expansão aqui, que novas construções se iniciam, né? Depois a gente tem na parte de super oferta, que é um aumento na vacância, ou seja, dos imóveis que estão vazios e continuam tendo novas construções. E aqui na fase 4 a gente tem um processo de recessão, que é um aumento maior ainda na vacância, e a gente tem a conclusão das obras que iniciaram nas fases anteriores. Não vou entrar no detalhe, né, desse gráfico, porque eu já falei nele em vídeos anteriores, vou deixando os links aqui em cima se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhe. Mas eu queria mostrar também para vocês esse novo gráfico aqui. Você pode ver que ele se comporta da mesma forma, mas ele mostra como as emoções das pessoas em cada uma das fases. Então, naquela fase inicial que eu mostrei para vocês, a gente tem o otimismo, depois a gente tem a excitação e por aí vai, até a euforia, né? Quando o mercado começa a estourar, explodir, começa a ter uma demanda extremamente alta, mais pessoas querendo comprar, independente do preço, né? Por isso que a gente caracteriza aqui a euforia, e tem até a capinha aqui, porque o cara acha que ele tá no máximo, no ápice, que ele vai ganhar muito dinheiro. Só que o que acontece? O mercado ele reverte e começa a cair. Então aí a gente entra na fase de ansiedade, negação, medo, depressão, desespero aqui no caso, pânico e por aí vai. Vários momentos que acontecem quando a gente está vendo o valor dos imóveis cair, você às vezes coloca um imóvel à venda e você não consegue vender, muito diferente do que acontece aqui, né? Vender um imóvel muito rapidamente quando você está nessa fase aqui, desde o otimismo até a euforia. Depois a gente tem aqui, né, o fundo do poço, que eu posso dizer para vocês, a parte aqui do desânimo, depois depressão, e aí o mercado começa a recuperar, porque ele já passou pelo fundo do poço. E aí tem aqui a parte de esperança, alívio, e aí retoma o otimismo. Só que como o Brasil é um país à parte, as coisas aqui funcionam de uma maneira diferente, a gente não tem tão claramente, né, as fases do ciclo como a gente tem em países como, por exemplo, foi nos Estados Unidos lá em 2008, 2009. A gente veio uma curva ascendente gigantesca e depois a gente teve uma queda brusca. No Brasil, essa questão é muito diferente, porque a gente não costuma ter uma queda muito grande. E é isso que a gente consegue ver nesse gráfico aqui, que eu mostrei já para vocês no vídeo anterior, mas infelizmente a gente não tem ele anterior a 2012 aqui, mais ou menos, que é onde a gente está nesse gráfico. Mas é o seguinte, diferentemente do mercado americano, por exemplo, a gente tem subidas de valor aqui dos imóveis, depois a gente tem uma estabilidade e depois ele voltou a subir, que é exatamente o que o mercado está projetando para o mercado imobiliário. Nesse gráfico aqui, você consegue ver a parte de venda de imóveis, tá? Esse é um dado do Sindicato da Habitação, e a gente consegue ver aqui que ele está mantendo um certo nível de estabilidade. É lógico, janeiro é costume que tenha uma queda na venda de imóveis. Então a gente já pode esperar aqui, nos próximos meses aí, janeiro seja um pouco mais fraco. Diferentemente de dezembro, que a gente teve esse pico aqui no ano passado. Mas a gente não deve ver isso tão acentuado esse ano. Mas aí você vai me perguntar, pô Fabrício, mas agora mudou o governo, mudou tudo, as coisas vão mudar, o mercado, pessoas acreditam que o mercado vai subir, outras pessoas acreditam que o mercado vai cair. Então tem muita discussão no mercado, mas uma única coisa aqui que é fato e que já foi dita na campanha eleitoral e que deve se repetir porque foi o que aconteceu mandatos passados do Lula, que é relacionado à concessão de crédito. Eles devem ter um aumento na concessão de crédito, principalmente para imóveis de baixa renda. Por isso que construtoras, né, que são focadas nesse segmento de imóveis, tiveram uma grande valorização nas suas ações aí nos últimos dias. Mas, naturalmente, isso vai estimular o mercado, né, vai fazer com que esses imóveis de baixa renda vendam mais e, num curto prazo, né, isso deve estimular o mercado, né, deve fazer com que esses imóveis de baixa renda sejam mais vendidos, mais construídos, naturalmente. Mas, por outro lado, quando a gente analisa o médio e longo prazo dessas políticas, nós devemos ver uma maior inflação especificamente desses imóveis, o que no longo prazo vai também dificultar com que pessoas mais pobres tenham acesso à casa própria. Mas é óbvio, pessoal, isso é uma projeção do mercado, né? Que eu
particularmente acredito também, e essa é a minha projeção. Mas é claro, né, que com a mudança do governo, tudo que envolve, né, os próximos meses aí da nossa economia, isso pode se confirmar ou não, né? E aqui no canal eu vou trazendo essa informação sempre para vocês, o mais atualizado que a gente tem. Então, se você ainda não é inscrito, faça isso agora aqui e já deixa a curtida nesse vídeo para a gente poder atingir o máximo de pessoas possível. Bom, como relação ao mercado como um todo, se repete aquilo que eu disse nos vídeos anteriores, né? A gente está com uma inflação em queda, né? Que a gente pode até ver nesse gráfico, então a gente teve um pico aqui, chegou até 12%, né, no comparativo anual, que ele está caindo aqui, já está na faixa de 7% praticamente, um pouquinho acima de 7% nos últimos 12 meses, tá? Já com relação à taxa de juros, hoje ela está em 13,75%, ela está estável, já tem 2 reuniões do Copom, então isso também deve se manter com uma perspectiva de queda nos próximos meses, talvez já em dezembro agora, então vamos aguardar aí para ver como é que a inflação vai se comportar, né? Considerando que essa mudança do governo geralmente gera uma grande turbulência, como foi observada nos mercados de ativos financeiros nos últimos 10 dias ali. E como eu já disse anteriormente, né, a venda de imóveis está estável, né, nesses últimos meses aí, dentro desse ano inteiro, né, com a perspectiva de diminuição em janeiro, que é um movimento natural do mercado. Se você olhar esse histórico aqui nos anos anteriores, você vai ver que sempre janeiro é um pouco mais baixo. Aí envolve uma série de coisas, né, os gastos que as pessoas têm no fim de ano, né, com as festas, muitas viagens, pessoas saem de férias, principalmente pessoas que têm família. Então, isso explica esse movimento em janeiro aí de uma leve queda no número de unidades vendidas. Mas aqui nessa outra pesquisa, a gente tem valores de locação. Você pode observar que no ano passado, ele estava aqui até com um pouco de valor negativo, né, que seria o equivalente a uma deflação dos aluguéis, mas isso se deve muito a descontos que foram dados. Muitas pessoas, eu mesmo, negociei com quase todos os meus inquilinos para reduzir um pouco do valor do aluguel, né? E depois a gente retomou o valor normal, inclusive tivemos reajuste esse ano. Então aqui você consegue observar que o valor dos aluguéis já está subindo, né? Inclusive está bem próximo do IGPM aqui, né? Que está 8,25%. Para quem não conhece, né? O IGPM é o índice que reajusta a maior parte dos contratos de aluguel, né? Mas como ele estava muito alto nos últimos meses, aí no último ano, pode ver aqui nesse gráfico ele chegou a bater quase 25%. Imagina você paga 1.000 de aluguel, né? Depois de um ano você está pagando 1.250, é muita diferença. Então muitas pessoas, muitos inquilinos, muitos proprietários de imóveis negociaram para ser reajustado pelo IPCA, que é o meu caso dos meus contratos, né? Eu aceitei que todos fossem alugados pelo IPCA, né? Até porque é mais interessante a gente manter um inquilino que já está lá, né? Meus inquilinos ali, tem inquilino de 2, 3, 4 anos, ou até mais do que isso, um pouco mais de 4 anos. E não é interessante eu ficar com o imóvel vazio, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo agora, né? Vários problemas econômicos, muitas dificuldades as pessoas estão passando. E aí só um destaque, pessoal, como vocês podem ver aqui, os imóveis de um dormitório foram os que tiveram o maior aumento, né, dentro do mês, seguido pelos de 2 dormitórios e depois o de 3 dormitórios. Isso é um assunto que eu já falei anteriormente, né? Será que vale mais a pena eu ter um imóvel menor ou um imóvel grande, principalmente para quem for alugar? Lógico, se você for comprar para morar, a realidade é um pouco diferente, né? Isso eu também já falei em vídeos anteriores. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhada quando eu falo, né, do tamanho ideal em relação a investir, né, o retorno que você vai ter. Então dá uma olhada nesse vídeo também que vocês vão conseguir entender melhor como é que funciona essa dinâmica. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, né? Comenta aqui embaixo o que você espera para o próximo governo, o que você acha, né, que vai acontecer, como é que vão ficar os seus negócios e os seus investimentos. E se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, deixa sua curtida aqui, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que ele pode ajudar muitas pessoas, principalmente aqueles que estão num momento aí de tomada de decisão, que vai comprar um imóvel ou que vai investir no setor imobiliário de alguma forma, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.